Olá, seja bem-vindo à aula 1 do módulo 8, Métodos de Autenticação. Nessa aula nós falaremos sobre o processo de autenticação do GLPI, uma pequena explanação sobre como que funciona a autenticação, quais os meios de autenticação suportados, pelo menos os mais utilizados, que são comumente utilizados pela ferramenta. O GLPI ele possui algumas formas diversas de autenticação dos usuários, mas as três principais são uso da autenticação direto no banco, MySQL, IMAP, para utilizar um serviço de e-mail, e o LDAP, que é utilizando um serviço de diretório de rede. É possível utilizar no mesmo cliente vários métodos de autenticação, mas existe a limitação seguinte: um usuário pode ter apenas um método de autenticação. E é importante entender isso porque se o método de autenticação utilizado por aquele usuário, por determinado usuário, estiver fora do ar, esse usuário não vai se autenticar. E isso é importante porque você para pensar o usuário superadmin, que é o usuário GLPI. Por default, ele vem sendo gerenciado o seu método de autenticação direto pelo MySQL. Então, a única forma de você não conseguir obter acesso ao sistema com o usuário superadmin é se o banco de dados MySQL estiver fora do ar. Fora isso, você consegue acesso. Eu estou falando isso porque muitas pessoas tiram o login do GLPI do MySQL e transferem principalmente para o LDAP. A IMAP eles podem transferir também, mas eu nunca vi. LDAP é o que o pessoal mais faz. Aí o que acontece? Acontece um erro no seu servidor LDAP e com isso o GLPI não consegue se autenticar nesse serviço mais. Houve algum erro, você vai ter que mudar, um erro grave, você vai ter que mudar o seu servidor LDAP. Então, se isso acontecer, perdeu a base de dados LDAP, você perde o acesso ao seu sistema. Então, você vai ter que manipular banco de dados na mão para voltar a ter seu acesso, e isso não é tão simples assim. Então, a dica é: faça o que tiver de fazer, deixe o GLPI sempre autenticado no MySQL. A autenticação no MySQL ela é o modelo mais simples e é o padrão do sistema. Todas as informações dos usuários ficam no banco de dados. Aqui eu tenho um print do banco de dados do GLPI com os usuários padrões que já vem nele, e vejo aqui o campo password, que são as senhas dos usuários criptografadas, entendeu? Então todos os dados, incluindo a senha, fica salvo em banco de dados usando o método MySQL. No IMAP, o que nós temos é que o servidor utilizado para autenticação é um servidor externo. É o servidor de e-mail, pode ser um servidor do Google, pode ser um Exchange interno na tua empresa, pode ser um Office 365, pode ser qualquer servidor IMAP. A grande questão é, ele deve ter o protocolo IMAP liberado e a conta que o teu usuário vai tentar autenticar tem que estar liberada também para conexão IMAP. A maioria dessas grandes corporações como Google, que são serviços de e-mails grandes, corporativos, Google, Office 365, eles inibem a conexão IMAP, então você precisa entrar no painel de configurações e liberar a conta para conexões IMAP. Caso contrário, o usuário não se autentica. Isso já é um problema se você for fornecer essa solução para cliente externo, porque como que você vai garantir que a conta dele está liberado a IMAP, a conexão IMAP? Você transfere um pouco de carga técnica para ele, o que não é muito legal. Mas a parte boa é que esse campo senha aqui, por exemplo, ele não é utilizado. O que acontece é o seguinte: o usuário abre a tela do GLPI e coloca login e senha. O GLPI, no instante que receber esse login e senha, ele vai encaminhar esse login e senha para o servidor IMAP, abrir uma conexão IMAP com o servidor e vai passar: servidor, esse login e senha existem aí? Combinam? Aí o servidor: sim, combina. Ele responde então verdadeiro ou falso: não combina. E o GLPI, dada a informação do servidor IMAP, ele vai ou retorna
uma tela com erro ou te permite o acesso, ele abre a sessão com o teu usuário e você passa a usar o GLPay de forma normal. Com relação ao LDAP, o princípio é exatamente o mesmo. A diferença está apenas no protocolo LDAP, que é um protocolo muito utilizado principalmente em ambiente Microsoft, né? Usa o Active Directory, o AD da Microsoft, utiliza o protocolo LDAP. Uma solução que a gente vai ver aqui, que eu uso, é o Samba, que é o Samba 4, ele já vem com a réplica praticamente do AD, que implementando o protocolo LDAP através do OpenLDAP, então a gente consegue fazer esse laboratório aqui. Não vou explorar muito porque fica complicado montar um AD só para vocês, no caso, montarem um AD só para fazer esse curso, mas eu vou mostrar os parâmetros, vocês vão ver direitinho como é que funciona. O LDAP ele é a melhor escolha para se ter. Por quê? Porque no banco de dados LDAP a gente consegue colocar vários dados dos clientes e fazer com que o GLPI busque esses dados de forma automática. Isso facilita muito as coisas para a gente. Por exemplo, eu tenho todos os dados dos meus usuários no LDAP. Todas as minhas aplicações apontam para lá. Então eu não preciso ficar gerenciando, o cara foi mandado embora. Eu bloqueio ele no LDAP aqui no servidor de rede, para ele não ter mais acesso à rede, automaticamente ele já não consegue mais acesso ao sistema GLPI também. E fora isso, eu atualizei o telefone dele, ele mudou um celular, eu atualizo o cadastro do usuário, automaticamente esse cadastro de tempo em tempo ele vai ser sincronizado com o GLPI. Então os analistas, na hora de abrirem um chamado para o senhor José da Silva, já vão ter o telefone atualizado dele, já vão ter o e-mail. Você evita erros de duplicidade, no caso. É apenas isso mesmo. É só para vocês entenderem. Então, temos diversos meios de autenticação. Temos a gestão interna, que é feita direto pelo GLPI, né? Ele tem um painel dele, que é o que a gente está usando com o usuário GLPI agora. Não é a mais indicada, mas às vezes pode ser a única opção que você tem. Isso também é fato. Temos o IMAP. O IMAP é uma solução maravilhosa, só que qual é o problema? O login do usuário passa a ser o e-mail, não é tanto problema assim, só que você não tem os restantes dos dados do usuário. Você vai ter que fazer cadastro manual, a gente vai ver esse processo, todos os 3 processos a gente vai explorar nesse módulo. Outro problema é que o usuário também precisa habilitar na sua conta de e-mail o suporte a IMAP. Nem todos os usuários sabem fazer isso. Isso pode gerar não acesso ao sistema e pode gerar outros problemas. E temos também o LDAP, que é de longe a melhor solução para a gente estar autenticando usuários. O LDAP ele foi feito exatamente para isso, então ele é o que melhor nos atende em todos os sentidos. Mas não é indicado colocar o usuário GLPI para autenticar no LDAP, porque vamos supor que este servidor aqui tem alguma pane e eu perca a base de usuários dele, eu perco automaticamente acesso ao meu sistema GLPI. E isso vai me gerar muitos problemas. Pessoal, é isso. Na próxima aula, então, a gente já vai começar a conectar com esses 3 bancos de dados e vamos começar a popular nossa base de usuários. Fiquem com Deus e até a próxima.